Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje nós vamos conversar, refletir um pouco sobre o capítulo de Josué 19. Capítulo que fala de liderança. Que tipo de líder você confia? Aquele que se serve primeiro, aquele que pensa em si primeiro e depois nos seus funcionários, nos seus liderados? Ou no líder que facilita, que permite a fluidez do trabalho, a fluidez das coisas, e que pensa nele mesmo em segundo plano, que pensa no bem do conjunto, no bem de todos, no bem do convívio de todos, e depois nele próprio? Que tipo de líder você confia mais, você prefere mais, você costuma ser mais? Que tipo de líder? Já parou para pensar nisso? Beleza, hoje nós vamos conversar aqui, como eu disse nesse capítulo, sobre liderança e sobre serviência e alguns outros assuntos muito interessantes desse capítulo de Josué 19. Legal? Eu só quero pedir antes que você, por favor, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, é de graça, você me ajuda bastante. Compartilha com um amigo seu, uma amiga sua que também curta, que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, sua crítica, sugestão, ela será muito bem-vinda aqui no canal de forma inteligente. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e encaminha esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade, ler todos os dias a Bíblia, tá? Refletir o que diz aquele capítulo e principalmente procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Legal, pessoal? Vamos lá então ao contexto do capítulo de Josué 19. O que acontece? Nesse capítulo é finalizada a repartição das terras, né? Ainda faltavam 7 tribos, essas 7 tribos são agraciadas com as suas terras, e duas situações elas saltam os olhos, elas me tocaram no meu coração e eu quero falar com vocês a respeito. Primeira coisa é que o povo de Dan, uma dessas tribos, as terras, a quantidade de terras, ela fica um pouco restrita com relação ao número de pessoas que haviam na sua tribo. E aí eles lutam por mais algumas terras, uma terra, e eles precisam lutar, precisam ir lá e tomar aquela terra lá na espada. Isso mostra a gente que a herança, mais uma vez, né, é reforçado isso, já foi falado em outros capítulos anteriores, mas aqui é reforçado. A herança, a promessa, ela não quer dizer que você deva ficar sentado e esperando que Deus faça tudo por você. Não. Você recebe a herança, você recebe a promessa, mas você precisa continuar trabalhando. Você precisa agir, você precisa fazer. É como você recebe por exemplo, uma terra, um terreno, você tem que ir lá, tem que cercar o terreno, tem que limpar o terreno, tem que identificar o terreno, tem que ir na prefeitura. Não é simplesmente você, recebi, agora deixa lá. Se você fizer isso, qualquer dia quando você for lá, está invadido o terreno, você perde aquilo que você deu, você tem uma dor de cabeça, enfim. Então, a fé é ação, a fé é agir, a fé é se manter em movimento, não é simplesmente receber, estagnar e parar. Aqui, esse capítulo tem essa questão. E a outra questão que me saltou realmente aos olhos, assim, que realmente me fez refletir bastante, é a questão da liderança de Josué, né? Josué, depois que se repartem todas as terras, todas as tribos já estão alocadas, né, de maneira que eles estão satisfeitos, né, sem ninguém ter mais do que ninguém, sem ninguém ter aproveitado de ninguém, ele recebe, né, a terra que ele havia reivindicado para cuidar dessa terra dele e sua família. E isso me saltou aos olhos porque assim, Josué, ele foi um líder, foi um servo, ele foi obediente a Deus há muito tempo que ele está sendo assim. Ele tem uma postura muito homogênea, muito fixa, muito firme. Ele não tem oscilações no seu comportamento, né? Pelo menos não é relatado. Ele é um cara muito firme naquilo que ele está fazendo, né? E você vê que desde lá, né, e quando ele foi um dos caras que foi lá espiar a terra, né, Moisés mandou ele, foi ele e Caleb que se destacaram quando voltaram, exaltando a terra, né, exaltando e não colocando medo na população, como a maioria dos caras fizeram com incredulidade. E é ali que Deus percebe ele pela primeira vez e diz, pô, esse cara aqui,
ele tem potencial para ser líder. Pelo menos eu imagino que Deus deve ter pensado isso. Mas é o primeiro momento que você vê um destaque assim do nome de Josué. Depois você vai ver, vai continuar ele acreditando, ele apoiando Moisés, ele se tornando um apoio, né? Sempre ali na retaguarda de Moisés, procurando ser útil para alguma coisa, né? A liderança dele já vem de lá. Mesmo antes dele ser nomeado líder, ele já age como líder, que é procurando ajudar o seu à frente, né? E facilitando para o povo. Por isso da palavra facilitar. Eu trabalhei numa empresa, a Sul América Capitalização. Foi lá a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra associada à liderança, né? Facilitador. E eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido a liderança ser, entre aspas, um substantivo de facilidade, de facilitador. Por quê? Porque o líder, ele não é aquele que centraliza tudo. Pelo contrário, ele precisa delegar, ele precisa supervisionar, ele precisa confiar e ele precisa facilitar no sentido de fazer com que aquilo flua de maneira fácil, de maneira simples. Eu não sei se você já esteve numa posição de liderança, mas se você não esteve numa posição de liderança de trabalho, você tem liderança na sua vida, você tem liderança na sua família, né? Você, como líder da sua família, você precisa liderar o orçamento, entender o orçamento, elencar prioridades, né? Entender a requisição de um e de outro. Às vezes um filho pede uma coisa, você não, naquele momento não dá para dar, você precisa dar mais para o outro, e daqui a pouco, entende? E você precisa comunicar isso. Eu acho que talvez a grande dificuldade de liderança que eu vi nas pessoas que eu trabalhei e que dava mais problema era isso. Era a falta de comunicação. Porque às vezes a atitude daquele líder estava correta. Porém, a falta de comunicação, né, a falha na comunicação fazia com que houvessem atritos, que houvessem celeumas, houvessem brigas. Por quê? Porque ele não foi claro, ele não foi assertivo na comunicação. E aí acabou que aconteceu problemas. Então, quando eu exerci função de liderança em empresas que eu trabalhei, eu sempre procurei ser claro, bem claro naquilo que eu falava. Eu não estou dizendo que eu consegui sempre, tá, pessoal? Mas eu sempre procurei ser claro, eu sempre procurei ouvir, eu sempre procurei ser uma pessoa que facilitasse o trabalho. E a gente também tem que tentar não confundir o facilitar com o substituir, como fazer o trabalho no lugar do outro. Não. Você precisa facilitar que ele faça o trabalho, mas você precisa deixar ele fazer o trabalho. Eu acredito que eu tenha conseguido ajudar, porque algumas pessoas que eu liderei hoje estão em posição de liderança. Então, quando você vê isso, você vê, não, eu consegui ajudar, porque se essa pessoa conseguiu absorver lá um pouco do que eu falei, né, eu fui bem usado por Deus. Deus me usou, me capacitou para ajudar aquelas pessoas e hoje, certamente, elas vão ajudar outros, né? Então eu acho que a liderança, ela tem tudo a ver com serventia. E Josué, ele era um exemplo, mas assim, absurdo disso. O cara que sabia servir, o cara para facilitar, o cara para exaltar, né, o seu líder, né, porque ele também tinha um líder, que era Deus. Mas ele, em nenhum momento, ele se colocava acima de Deus, e em nenhum momento ele se colocava acima do povo. Ele exercia a função dele de forma tão fluida, de forma tão simples, de tão segura, que o próprio povo já via ele como líder, né? Via quando Deus o dava, vamos dizer assim, dava moral para ele, né? Quando ele pedia, né? Como ele fez lá naquela situação em que ele pede que o tempo pare, né? Para que eles continuem lutando, e Deus atende. Então, assim, ele era aquele cara que, né, que a pessoa fala, você viu, a comentário devia ser esse, né? Cara, você viu, Josué pediu lá para Deus fazer o milagre, e Deus fez. Esse cara é brabo, esse cara realmente tem a confiança de Deus. Ele não precisava ficar falando, viu lá, você viu o que eu fiz? Eu já comentei com vocês aqui de um líder que eu tive, que era muito engraçado, boa pessoa, não era uma pessoa não, mas que o tempo todo ele batia no peito, né?
eu montei essa equipe, eu fiz isso, eu formei o fulano, eu formei o ciclano. Era um barato que os colegas falavam, mas a gente que tá na rua fazendo, né? Ele fez, ele tá sentado lá na cadeira dizendo que fez. Não é assim, né? Claro, gente, que foi importante a função dele, né? Em nos passar conhecimento, em nos dar dicas, mas não foi ele que fez sozinho, né? Ele ajudou, ele fez. O correto seria ele falar: eu participei da formação dessa equipe, né? Eu ajudei a formação dessa equipe, essa equipe nos ajudou a chegar aonde estamos. Aí sim, mas não se colocar como o cara, né? E esse comportamento de Josué, ele é linkado, né? Ele é muito ligado ao comportamento lá na frente de Jesus, né? Jesus, para mim, foi o maior líder que nós conhecemos na humanidade, e ele era um líder mais servil que existiu na humanidade. Um líder do tamanho dele, né? Que se coloca, se presta a lavar os pés de liderados, né? A ponto dos liderados ficarem constrangidos, né? Não, peraí, Jesus, não faça isso. E ele faz faz questão de fazer. E você vê que em todas as atitudes, ele não fazia questão de comer primeiro, ele não fazia questão de dormir primeiro, ele não fazia questão de onde dormir. Ele era alguém que se comportava realmente na prática como líder. Facilitador, sempre facilitando, sempre procurando delegar, sempre procurando dar força, ouvindo todo mundo, não se colocando como aquele que não, para chegar até mim tem que ser isso, tem que... Não, todo mundo que chegava o ladrão, chegava o bêbado, chegava a prostituta, chegava todo mundo, né, perto dele, e ele procurava respeitar, né? Eu acho que é isso, ele se dava tanto respeito que não tinha como desrespeitá-lo. Ele se dava o respeito, a postura dele era respeitosa com as pessoas, e isso era sentido. Então, outro dia eu comentei com o Heitor, né? Eu nunca fui um cara muito adepto de fofoca, ele me disse, nunca gostei. Então a minha postura é o quê? Eu dificilmente pergunto para uma pessoa sobre a vida dela, certo? Então isso inibe a pessoa de me perguntar sobre a minha, porque eu não pergunto. Se você comentar comigo alguma coisa sobre a sua vida, eu vou ouvir, vou falar, pô, legal, tal. Se for ruim, eu vou falar, pô, que chato, espero que Deus, né? Enfim, se der para fazer alguma coisa para a gente ajudar, a gente vai fazer. Mas eu não vou ficar entrando, mas por que isso, por que aquilo? Não, eu não sou esse tipo de pessoa. E se você se você conhece pessoas assim, como eu conheço, tá tudo certo. Cada um é do seu jeito. Mas isso acaba inibindo as pessoas de falarem, de perguntarem da minha. Porque eu também não sou uma pessoa de ficar falando da minha vida. Apesar de estar aqui com o canal, né, o objetivo do canal não é ficar falando da minha vida. O objetivo do canal é incentivar pessoas a lerem a Bíblia, a buscarem a palavra de Deus. Eu já cansei de falar que não precisa ser necessariamente pelo meu conteúdo, mas se alguém assistir um vídeo, um pedaço do vídeo meu e falar, pô, caramba, esse assunto é interessante, deixa eu buscar informações sobre esse assunto. Pô, bacana, já vou achar legal pra caramba, já vou me sentir útil, né, com o objetivo, com a causa que eu acredito estar fazendo. Então, é isso, liderar é servir, liderar é facilitar. Se você é líder da sua casa, da sua própria vida, procure facilitar, facilitar não é largar, né? não é desleixar, não é bagunçar, não. Facilitar é executar, mas de maneira fluida, de maneira mais leve, de maneira mais, posso dizer até a palavra tranquila, mais tranquilo. Faça de maneira tranquila, faça de maneira que você possa ter mais leveza, vamos dizer assim. Entendeu? Bom, o assunto de hoje foi esse, né? O capítulo de hoje foi esse. Eu espero que você seja realmente um líder que possa ter empatia, que possa facilitar a vida de quem você está liderando. Porque se você facilitar a vida de quem você está liderando, você vai ter a sua vida como líder também um pouco mais facilitada. Tá? E se você ficou até aqui, eu vou pedir a você que, por favor, faça a sua inscrição no canal,
se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, você vai me ajudar bastante, tá? E você vai ser avisado quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo seu, um amigo sua que também curta, também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário será muito bem-vindo, a sua crítica, a sugestão de forma inteligente. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar na nossa comunidade, vir aqui todos os dias, ler a Bíblia, refletir aquilo que a Bíblia diz, e principalmente procurar colocar em prática, né? Procurar colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Legal, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.